Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência do nosso amigo Sidney Coeixon. Na transmissão do programa está com a responsabilidade e com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 1º de julho de 2022, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 15 graus. Terceiro Milênio hoje traz como tema reflexões espíritas e quem estará abordando esse tema hoje aqui junto conosco, nosso convidado, nosso amigo, o palestrante espírita Jefferson dos Santos. E desde já convidamos você, amigo, ouvinte, aqueles que possam nos acessar pela internet. Entre em contato com o nosso Facebook do Terceiro Milênio, basta só acessar o nosso Facebook. Se você não é nosso amigo, envie um convite. Ou melhor, dá uma clicada de positivo na nossa fanpage que você já estará fazendo parte dos nossos amigos do Terceiro Milênio e estará assistindo essa entrevista ao vivo e a cores. E desde já convidamos você, amigo, então, internauta, que possa deixar lá sua like, deixa também a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquela alegria, o entusiasmo, nos dá a coragem, a firmeza e o estímulo para que a gente possa seguir em frente com a missão confiada a nós. E o programa também está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Reflexões espíritas. Esse é o tema que nós teremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo Jefferson dos Santos. Jefferson, que alegria, satisfação, mais uma vez, estar contigo aqui no programa Terceiro Milênio, nos estúdios da Rádio Tupãssi. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Uma boa tarde, então, Madeira. A satisfação é minha, eu agradeço a oportunidade, porque me dá a oportunidade de estudo, E também gostaria de mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo, Sejam do segmento espírita ou não, Que a gente consiga levar uma mensagem para eles. Que bom. Então, Jefferson, hoje o nosso tema é reflexões espíritas, Então, eu vou te fazer um apanhado de perguntas variadas, em temas variados dentro dessas reflexões. Tá? E entre as perguntas eu te faço, como interpretar esta frase de Jesus? Não vim trazer a paz, mas sim a divisão. Como Jesus pôde anunciar essa frase, que ele não veio trazer a paz, porque a gente entende que Jesus veio trazer não só a paz, a concórdia, a harmonia, o amor. Sim. Mas ele disse que eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Como entender essa frase do Cristo? Assim, primeiramente é necessário, Madeira, que a gente reflita, como são reflexões espíritas. Correto. Aliás, eu diria que são reflexões morais, porque essas reflexões elas não precisariam se deter apenas no âmbito espírita, Mas em qualquer lugar, em qualquer grupo social que nós estamos inseridos. Então a gente pensa em Jesus como amor, Que ele veio trazer todos os ensinamentos para que a gente se melhorasse, para que a gente aceitasse o outro, para que a gente se livrasse dos preconceitos. E de repente a gente se depara com isso, Não vim trazer a paz, mas a divisão. Isso não é difícil da gente fazer uma figura de linguagem para que a gente possa entender o que Cristo quis dizer com isto, Porque primeiramente nós temos que contextualizar o ambiente em que Cristo falou isso para que a gente possa entender, Então quando ele diz não vim trazer a paz, mas a divisão, significa que ele veio trazer subsídios para nós e através desses subsídios muitos de nós, supondo eu sou teu amigo, E aí eu começo a refletir a respeito das palavras do Cristo, e essas palavras, a ideia do Cristo seria a espada, porque não é uma espada física, entendeu? Porque a partir do momento que eu começo a refletir e começo a ver que as palavras do Cristo têm fundamento,
eu começo a divergir de ti. Então, quando eu começo a divergir de ti, né, dependendo assim do teu temperamento, ou tu vai brigar comigo, ou tu vai divergir e a gente segue amigo, né? Correto. Ou de repente também talvez eu consiga te convencer, né, de que eu vi um fundamento ali e tu enxergar também. Isso lá no final eles, no final do texto ali tem um trechinho do Evangelho que ele vai falar, né, sobre as pessoas que são adeptas do Espiritismo, 3 tipos de pessoas e 3 tipos de combatentes do Espiritismo, né? Então muitas vezes é por interesse. Vejamos assim, ó, quando uma ideia nova chega, a nossa primeira atitude é rechaçar essa ideia, se a ideia não está de acordo com as nossas conveniências, com os nossos desejos. Se a gente percebe que através dessa ideia eu vou ter que me movimentar, sair da zona de conforto, né? Então, se me dá trabalho, eu não quero. Tá tudo bom como tá. Então, por isso que Cristo diz assim, ó, não vim trazer a paz, mas a divisão, porque muitos de nós vamos ouvir o Cristo, vamos entender o Cristo, vamos ver fundamentação naquilo que Cristo vem pregar. Muitos de nós vamos nos transformar, porque essa é a ideia, né? Não ficar só na reflexão e ver que Cristo tem razão e a gente não mudar, também não adianta nada, né? E principalmente vivenciar. Só vou ler um pouquinho aqui, ó. Então, olha só, se uma nova ideia está de acordo com as leis de Deus, ela não será derrubada, né? Se a ideia não tem consistência, ela já cai por si só, né? Quando se trata do Evangelho de Jesus, é necessário que analisemos o contexto, né, em que segundo os evangelhos em que as palavras foram proferidas. Então, essa ideia de Cristo vem justamente num ambiente onde nós temos um povo pagão, um povo politeísta e sem regras, entende? Então, por quê? Porque o Espiritismo, o Evangelho, ele nos traz uma série de ideias que faz com que, na forma de agir, nós mudemos a nossa essência e nós coloquemos as regras para nós mesmos. Porque Jesus, ele diz assim, ó, tu tens que amar ao próximo. Ele diz assim, ó, amai o próximo. Então, não é uma obrigação. Tu amas se tu quer, tu tem livre-arbítrio. Amai os vossos inimigos. Então, muitas vezes e muitas palavras que a gente ouve, né, que Cristo falou assim, a gente fica meio, a gente não pode mais se dar o luxo de ser tão ingênuo, de dizer assim, ó, puxa vida, Jesus disse para mim amar o meu inimigo, mas na realidade eu tenho vontade de pegar o meu inimigo pelo pescoço, né? E a gente já rechaça a ideia no sentido assim, ó, poxa, se eu tenho que amar o meu inimigo, pô, eu vou ter que dar uma confiança tal como eu dou para um amigo. E não é isso. É que muitas vezes a gente simplesmente lê uma frase, fica na superficialidade e aí toma um partido, né? Ah, não, eu aceito isso. Não, eu não aceito, né? E principalmente assim, ó, dentro das famílias, assim, nós podemos ver assim, ó, até na última eleição presidencial, por exemplo, que pais brigavam com filhos, né? Irmãos brigavam entre si, esposo brigava com a esposa. Por quê? Porque um defendia um partido, outro defendia outro, sabe? Então, E a gente observou isso até nos grupos de WhatsApp de família, né? Que havia discussões, brigas, divergências, sim, bem isso que tu colocou. Enquanto um defendia as ideias de um candidato, o outro defendia as ideias de outro candidato, e ali dava aquele conflito. sim. Ficava até sem falar muitas vezes. Alguns familiares ficaram sem se falar. Claro. E grupos de amigos principalmente, E grupos né? de amigos também, principalmente. Então, assim, ó, no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo,
é um capítulo que fala sobre a estranha moral, né? Que é onde diz assim, ó, não vim trazer a paz, mas a divisão. Diz assim, ó, não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. O homem terá por inimigos os de sua própria casa. Está no Evangelho de Mateus, né, capítulo 10, versículos 34 a 36. E, segundo a explanação de Kardec, diz assim, ó, Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo, imolaram-no, portanto, certos de que matando o homem mataria a ideia. Esta, porém, sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus, e nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar seu estandarte na capital mesma do mundo pagão, à face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia as crenças seculares, aí coisas que nós já comentamos, né? E que a eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, como verdade, sobrelevava as ideias que a precederam. Então, veja só, se nós temos uma cultura onde, por exemplo, é interessante para mim que, por exemplo, assim, ó, que eu não seja fiel, né? Coisas que me dão prazer e que eu acho que e que eu não quero que mexam porque aquilo ali tá bom, qualquer ideia que venha para subverter, né, eu vou rechaçar e vou me levantar contra a ideia, entende? Então eu não vou nem sequer parar para estudar, porque muitas vezes nós nesse aprofundamento, e eu acredito muito nisso, né, na questão de que quando tu não aceitas uma ideia, tudo bem, conheça o outro lado para tu poder ter argumentos para combatê-la, né? E nessa função muitas vezes nós nos convertemos, né? Então é por isso, não é difícil para a gente entender que Jesus tenha dito que viria trazer a espada, mas por quê? Por causa dos nossos interesses, dos nossos desejos, né? E isso é uma questão que também acontece com o espírito, porque o espírito é um ser humano também, né? Também. E nós também temos nossos interesses pessoais e muitas vezes nós queremos que o centro espírita se adeque ao que a gente acha que é certo, ou fazer de uma determinada maneira, ou de repente incluir um ritual, entende? Mas nós somos humanos, né? Nós somos humanos, então é perfeitamente compreensível que a gente queira isso, mas que a gente entenda que o centro espírita é um lugar onde tem as suas diretrizes e essas diretrizes têm que ser respeitadas. Ou seja, são regras, né? E em qualquer lugar que nós fomos, para que a coisa funcione, a gente precisa obedecer às regras. Com certeza. E dentro desses ensinamentos que o Cristo vem nos trazer, ele pergunta, que sentido tem este ensinamento? Não vos inquieteis pela posse do ouro e pela prata. O que Jesus quis dizer isso também, né? Para que a gente não ficássemos inquietos pela posse do ouro, pela prata. Sim. Então, Madeira, assim, ó, eu vou colocar a minha opinião, não quer dizer que ela esteja certa, tu entendeu? Certo. Porque essa eu acho que é o jeito mais frutífero da gente poder crescer, nós termos opiniões diferentes, mas não necessariamente a gente precisa brigar por causa disso, entende? Nós podemos divergir naturalmente e seguirmos nosso caminho lado a lado, certo? Bom, então quando Jesus diz assim, ó, não vos inquieteis pela posse do ouro, é porque muitas vezes nós espíritos que estamos encarnados aqui, muitos espíritos que já desencarnaram permanecem na crosta justamente por causa dessa função da posse do ouro. Pelo apego. Pelo apego. O apego material, né? Muitas vezes nós
temos atitudes com as pessoas que é um apego material, que é um apego de corpo presente. Quando tu não quer que um filho viaje estudou, se formou, fez um concurso, foi embora, que vai embora, né? Vai ficar longe. Quando tu não quer que um filho vá embora para seguir a sua vida, né? E seguir, sei lá, a sua profissão, isso é um apego material, né? Quando muitas vezes nós não queremos que, às vezes a gente tem o pai, a mãe, o avô ali doentinho numa cama e tu não quer que ele desencarne, isso é um apego material também, né? E mais ainda, são apegos que nós temos pensando não neles, pensando em nós, entende? Então também configura o egoísmo. Nessa função então de não vos inquieteis pela posse do ouro, quer dizer assim, ó, não relegue ao âmbito material da vida mais valor do que o âmbito espiritual. Porque no Espiritismo nós aprendemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. E a experiência na carne nos facilita o aprendizado, a mudança, a evolução, para que a gente possa seguir melhor depois no mundo espiritual, certo? Então, é isso. Porque se nós nos dedicarmos somente à posse do ouro, nós vamos dedicar tempo, energia, né? E deixando de lado o nosso âmbito espiritual, porque antes de sermos carne, nós somos espíritos, entendeu? Então, se a gente levar por esse lado do âmbito material e nos dedicarmos muito a isso, aí você, por exemplo, assim, constrói um patrimônio e desencarna. E aí, mas e o lado espiritual? Puxa vida, né? Imagina a gente prestando contas à nossa consciência, né? O mundo espiritual. Puxa vida, eu podia ter estudado, eu podia ter me modificado, eu podia ter evoluído um pouquinho e não fiz. Por quê? Porque eu me dediquei à posse do ouro. Capítulo... Ou seja, as questões materiais. As questões materiais. Capítulo 25, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis. Não vos fadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro, prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém vos queira receber, não vos queira receber, nem escutar, sacudi, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Essa passagem está em Mateus, capítulo 10, versículos de 9 a 15. Tá? Então, veja bem, agora vem a explicação. Antigamente os apóstolos, eles viajavam sem provisões para não levantar a suspeita de pô, lá vem aqueles caras lá têm ouro, para não ser assaltados, entende? Claro. Então era uma medida de proteção. Por isso que muitas vezes a gente tem que analisar dentro de um contexto as palavras de Jesus para que a gente possa entender, né? Então diz assim, antigamente os apóstolos viajavam sem provisões para não despertarem cobiça nos que os recebessem também, entende? Só os hospedariam pessoas humanizadas. Se não os recebessem, seguiam seus caminhos, entendeu? Tá. E o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência, e aí nós vamos aprofundando, né? Porque aí já não fica só nessa questão material, né? Aí passa para o lado espiritual. Não violenteis nenhuma consciência. Então quer dizer, se tu consegues enxergar um pouquinho melhor do que o teu irmão,
não queira que ele, por causa disso, se converta às tuas ideias, né? Então não violenteis nenhuma consciência, até porque justamente uma das questões da doutrina, né, baseado no Evangelho de Jesus, é o amor. E no momento que tu violenta uma consciência, tu não está agindo com amor, não está agindo com caridade, né? A ninguém forceis para que deixe sua crença, a fim de adotar a vossa. Não amaldiçoeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco, e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje é pela brandura. Que muita gente morreu em função, né, das crenças que tinham, né, por defender os seus ideais, né? Então, é por isso. E hoje é assim, ó, e quando a gente, por exemplo, dentro de casa, não quer que um filho, uma esposa, um irmão professe uma fé, né, uma religião diferente da tua, vamos supor, nós estamos violentando essas consciências, né? Então, por isso, baseado em quê que a gente está certo, né? A gente não detém a verdade, né? Então, o espiritismo não é o dono da verdade. Não é o dono da verdade. Tem a parcela da verdade, mas não é o dono. Sim, sim. Aliás, também, muitos caminhos levam até Deus. O espiritismo é um dos caminhos. É um dos caminhos, justamente. Há uns 2 sábados atrás eu fiz um trabalho aqui no União, justamente falando sobre isso, sobre as diferentes religiões dentro do lar, né? Lá em casa a gente conviveu com isso, com a Umbanda, a Assembleia de Deus, o Espiritismo, claro. Mas todo mundo se respeitava. Em harmonia. Em harmonia. Então, sem um querendo violentar a consciência do outro. Sem um querendo violentar. Não houve, então, ali a espada da divisão naquele momento. Não houve entre vocês. Não, ali não teve a espada. Não teve, porque houve a compreensão, o entendimento. Sim. O amor estava acima de tudo, conforme tu há pouco tu falavas, né? Sim, sim. E veja que o capítulo é: não vos inquieteis pela posse do ouro. Correto. O conhecimento é ouro também. Bem lembrado. Claro, lembrado. Porque aqui ele já está trazendo para uma outra, está trazendo para um outro âmbito, sim, né? Que é um âmbito espiritual. Sim. Então, pela ótica espírita, Jefferson, o que Jesus quis dizer com não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo? Eu botei centavo para nós poder entender, mas realmente vintém, tá aqui do outro lado. Ou sentiu? Ou sentiu, né? Sim, sim. Sentiu. Correto, me citou o nosso técnico aqui de transmissão, o Julião, não aparece aqui na entrevista, mas ele está por detrás da câmera, né? Sim, sim. Mas, pela ótica espírita, o que Jesus quis dizer com essa frase, né? Não sairás de lá enquanto não houveres pago até o último centavo. Sentiu. Isso é o que menos importa, a forma, né? A forma, o que importa é o fundo, não é a forma, né? O que quis dizer Jesus com isso? A gente não vai sair dali enquanto a gente não é pago até o último centavo. Tá. Então, baseado nessa pergunta, eu fui procurar no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, em reconciliação com os adversários, tá? Que é onde tem essa frase: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Porque dependendo da edição que tu pegar do Evangelho, certo, vai estar diferente ali, mas é a mesma coisa, certo? Correto. Bom, então, uma das coisas assim, Jesus falava por parábolas, né? Para que a gente pudesse compreender. Porque muitos não compreenderiam. Muitos não compreendem até hoje. Correto. Né? Então, quando ele diz assim, ó, que coisa engraçada, por isso que suscita pra gente, né? O que Jesus quis dizer com não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último centavo, né? Seria da prisão, né? Sim, seria.
Materialmente falando. Materialmente falando. E por que Jesus usava, então, essas comparações? Para que a gente pudesse fazer justamente essa associação, né? Porque ele fala, será que ele está falando da prisão física ou da prisão consciencial? Entende? Bom, então seguindo aqui, essa passagem está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Na explicação de Kardec diz assim, ó, na prática do perdão, como em geral, na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior. Então, veja só, aqui já deu bastante subsídio para a gente poder, né, debater na função que ele está dizendo assim, ó, não saireis de lá até pagares o último centavo. Quando nós sofremos esses casos de obsessão, foi por algum motivo, né, por uma causa anterior que nós cometemos, né? Então, nada do que nós fizermos fora das leis de Deus ficará impune, entende? E aí haverão o quê? Haverão atenuantes, haverão agravantes de acordo com o que a gente já sabe. Porque se tu tem conhecimento e age de uma forma fora da lei, digamos assim, é uma coisa. Agora, se tu não tens o conhecimento, né, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que perseguia os cristãos, né, quando Jesus o encontra, né, ele cega e diz assim, Senhor, o que queres de mim? Né? Que Jesus pergunta para ele, Paulo, por que me persegues? Né? Entende? Então, e vejam, né, que os apóstolos tiveram fins muito violentos, assim, né? Suas mortes. Então, é provável que eles tenham pago até o último centavo, né, as suas atitudes. Seguindo aqui no texto, ele diz assim, ó, Deus permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Veja bem, então não só necessariamente a gente cometeu um mal, mas a gente foi negligente, faltando com a indulgência, né? Faltando com a caridade ou não perdoando um irmão. Então, até mesmo essas coisas que parece que não são nada, nos trazem consequências. São atitudes nossas. Sim, certo. Né? Bom, importa conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de rancor posterior. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro, né? Pelo menos o que assim procede, põe do seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus, os atenuantes, né? Que eu tinha comentado antes, né? Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência,
é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então fica fácil de entender. Ou seja, se aqui na Terra eu pratiquei mal com alguém e aquele também não me perdoou e acabou querendo uma raiva, um ódio de mim, e os dois um ódio, ou seja, nós retornaremos futuras reencarnações próximos. Provavelmente, pode ser, né? Aí eu não posso te dizer como é que é o mecanismo que Deus utiliza, mas que certamente do palco das encarnações enquanto a gente não se entender, enquanto a gente não se amar. Sim, exatamente. Porque aí nessa função é que acontece assim, ó. Por isso que perguntado Jesus sobre as oferendas, né? Ele diz assim, ó, deixai no altar e vai correndo reconciliar-te com o teu próximo, né? ou com o teu inimigo. Por quê? Justamente para que a gente não fique com essa dívida na justiça divina, porque assim, ó, como é que funciona mecanicamente, digamos assim, essa questão? Eu te prejudiquei, certo? Claro, certo. Bom, eu tive a atitude, então eu criei uma dívida para mim. Só que, ao invés de tu ficar com raiva de mim, tu me perdoou e tu segue a tua vida, entende? Então, quando ele quer dizer assim, ó, que não se perpetue, é para mim, dentro de mim, porque eu vou pagar aquilo, seja contigo ou seja com outro irmão que vai ser usado como instrumento de Deus na minha vida, em uma das minhas encarnações. Então, porque muitas vezes nós não pagamos justamente contra quem a gente comete esses erros, essas dívidas, ou tentamos prejudicar. Claro. Aí me faz lembrar algumas frases do Chico Xavier, e falei sobre o Chico Xavier, esse mês a gente completa 20 anos, né, 20 anos. No desencargo do Chico, né, e ele nos deixou um legado aí de trabalho, de amor ao próximo, ao mundo todo, né, a maior antena mediúnica que até então a gente conhece. E Chico, então, deixou entre várias frases que ele falava e escrevia, né, textos, né, ele disse a esse respeito, né, que é preferível sermos o ofendido do que o ofensor, porque o ofendido ele se compromete com a lei. Exatamente. Desculpa, o ofensor se compromete com a lei divina. Isso. O ofendido, ele diz, ou ele está resgatando alguma falta passada, algum centavo que ele deixou lá que tinha que pagar, né? No caso, tinha que ressarcir, ou ele está provando. Então, por isso que o Chico sempre dizia, é preferível, né, sermos o ofendido do que o ofensor. O ofendido, ele resgata ou está provando. O ofensor, ele se compromete com a lei. Exato. Né? E uma das coisas que é muito importante da gente refletir, que está nesse texto, ele diz assim, ó, essa questão, Madeira, de ficar assim, ó, neutro, né? Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Tá, mas aí a gente precisa da prática de ser caridoso, de fazer o bem. Sim. Entende? Porque também ser negligente, então uma figura de linguagem que eu gosto muito de usar é a seguinte, se nós pegarmos um terreno que está cheio de mato e nós formos lá e limparmos esse terreno, ele vai ficar pronto, né, para a gente arar, fazer o que quiser, né, receber um plantio. Se nós não mantivermos ele limpo, o mato toma conta novamente. Então, isso significa que não basta nós não fazermos, não praticarmos o mal. Nós temos que praticar o bem. Isso é uma, como é que eu posso assim te dizer? É um dever nosso, né? Não basta dizer então que eu não fiz o mal. É necessário, se faz necessário fazer o bem. Porque não fazendo o bem já é o próprio mal. Eu acho que pode se pensar nesse sentido. Porque a gente acaba se acomodando também. Claro. Né, com as injustiças. Claro. Então, se faz necessário fazer o bem, né, com todas as nossas forças, em todas as direções. Sim. São 17 horas
e 36 minutos. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 15 graus. Você está assistindo, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Esse programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa nosso convidado, nosso amigo palestrante espírita Jefferson dos Santos, que vem falar sobre reflexões espíritas. Desde já a gente agradece aí todo o carinho e a atenção dos nossos ouvintes que estão nos ouvindo aqui pelas ondas da Rádio Tupãsí, sempre nos prestigiam no programa Terceiro Milênio. Obrigado aos nossos ouvintes, um beijão, um grande abraço a todos vocês. Continue sempre conosco todas as sextas-feiras, às 5 horas da tarde. Então a gente agradece a audiência dos nossos ouvintes e também agradecemos também aos nossos internautas que estão nos assistindo pelo Facebook do Terceiro Milênio. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelas likes, continue conosco sempre. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, pelo carinho, pela atenção, um beijo e um grande fraternal abraço a todos vocês. Jefferson, que é um homem de bem ao qual nos fala o Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Que é um homem de bem? Olha, então, ele, nesse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do Sede Perfeitos, discorre ali sobre o homem de bem. Tá? Então, claro que, como eu vou ler algumas coisas aqui, mas, gente, assim, ó, nós temos que ter consciência do nível espiritual que nós conseguimos alcançar, né, Madeira? Porque assim, ó, nós não temos todas as qualidades do homem de bem, mas já temos algumas que nós conseguimos amealhar, entendeu? Certo. Então é isso, porque muitas vezes nessa função assim de dizer assim, mas atingir a questão de ser um homem de bem é impossível, né? Muitos vão pensar assim. Outros vão olhar assim e vão dizer assim, vão achar que já atingiram, né? Outros vão olhar e vão dizer assim, isso aqui não, para mim não serve, claro, né? Mas não, porque daqui a pouco a gente olha assim, poxa, se eu tenho que ser tudo isso aqui e eu não consigo ser, começo a entrar em depressão, começo a me cobrar, sim, entende? E isso vai me levar a uma doença, digamos assim, né? Que não vai nos trazer nada assim quando a gente se cobra demais e quando a gente acha que não tem condição de fazer, a gente começa a entrar em depressão, né? E não é esse o objetivo. É simplesmente colocar assim, porque muitas vezes nós conhecemos pessoas que vão se encaixar em um ou outro, né? Item do homem de bem. E nós também vamos nos encaixar em um ou outro. Então, quando a gente consegue identificar isso, a gente consegue ir atrás dos que a gente ainda não, né? Ainda não atingiu. Então diz assim, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Bom, nós estamos saindo de provas e expiação para regeneração, né? Correto. Então, por isso que a gente tem algumas qualidades do homem de bem e outras não, né? Nós não conseguimos ainda cumprir a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza, totalmente ainda não. Tá? Então, se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Lembra que a gente estava conversando que não adianta não praticar o mal, mas tem que praticar o bem? É isso aí. Então o homem de bem vai se questionar. Bom, será que eu pratiquei o mal? Não, não pratiquei o mal. Será que eu pratiquei todo o bem que eu podia? Entendeu? Então é isso. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que desejara lhe fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Aquilo que a gente falava anteriormente sobre os bens materiais, né? E os bens espirituais. Na questão do não vos fatigueis pela posse do ouro. Isso.
E aqui diz assim, ó, uma questão só complementando a pergunta anterior, né? Diz, não saireis de lá até houverdes pago o último centavo. É a nossa consciência, né? Essa é a prisão. É a nossa consciência, porque imaginemos nós desencarnados e a nossa consciência nos trazendo a lembrança coisas que a gente praticou. Esse é o juiz, porque nós criamos, né, antigamente a gente era mais, era mais imposto para nós a religião católica, e nós criamos essa imagem de que um dia Jesus voltará e nós seremos julgados por um tribunal, sendo que o Espiritismo vem nos esclarecer que esse tribunal é a nossa própria consciência. É a nossa própria consciência. Né? Nosso estado consciencial. E isto, dado que muitas vezes quando nós prejudicamos muitas pessoas assim, após o desencarne nós passamos a conviver com essas pessoas, e por isso esses alertas todos, né? De nos reconciliarmos com os adversários. Por isso que muitos autores espíritas, né, falam nos livros, e quem leu vai saber isso que eu estou falando, né, que quando nós chegamos na espiritualidade, uma boa parte dos espíritos falam nessa frase: se eu soubesse, eu tinha feito diferente. Se eu soubesse, eu tinha feito mais. Se eu soubesse, eu tinha complicado menos, eu tinha amado mais, eu tinha perdoado. Uma boa parte dos espíritos e uma boa parte dos espíritas também. Também. Uma das coisas assim que eu gosto sempre de frisar, né, Madeira, porque nesse trabalho que eu fiz ali no União, falando sobre diferentes religiões dentro de casa, eu me recordei e comentei algo como se... Assim, ó, eu já tive no banco assistindo, né, palestrantes, e hoje eu profiro algumas palestras, né. E quando a gente está ali no banco, a gente às vezes olha para a pessoa palestrando e pensa que a pessoa já é perfeita, que tudo aquilo que ela está falando ela já venceu, e muitas vezes não. Aquilo que ela está falando é um estudo que ela fez das palavras do Cristo, do Evangelho. Então nós estamos aqui hoje conversando a respeito de algumas reflexões, mas nós não somos perfeitos. Muitas dessas coisas que a gente está falando, né, a gente também não faz ainda, não pratica ainda. Sim. É interessante isso que tu nos traz, e até me vem em mente uma situação que passou com o Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco também é espírita, né? Mas também passa dificuldade como nós passamos. Mas é um espírito também. Ele é espírita, também, mas é um espírito. Está encarnado, também, né? E passa também pelas suas dificuldades. E teve uma época que ele passou por uma dificuldade muito, muito complicada na vida dele. Ele pedia até orientação para o seu espírito, o orientador, que é o espírito Joana de Ângeles. Pedia uma mensagem, uma palavra, uma frase, alguma coisa que ele pudesse me confortar. E ela então disse a ele: meu filho, e ele pedindo a ela, que ele passava um momento muito bem difícil, e ela disse assim: meu filho, tudo que eu escrevo através de ti, primeiramente é para ti, depois é para os outros. Então, é para nós. Claro. Então, claro. Quando o palestrante está ali, está ali falando, né, realmente ele não faz tudo aquilo, mas ele está se esforçando. Mas aquilo que está estudando, primeiramente, é para ele. Claro, por isso eu agradeci a oportunidade do estudo, né? Claro. Quando tu me convida para vir aqui, eu tenho que ir lá, tenho que estudar, primeiro é para mim. Qual é os ouvidos mais próximos da nossa boca? São os nossos próprios ouvidos, né? Então, quando nós estamos estudando, primeiramente é para nós, depois é para os outros, conforme tu falou. Primeiramente, tu estudou para ti. Muitas coisas para te rever, ou para te reforçar coisas que tu já está fazendo, né? Sim. Para depois vir tu passar para o público. E isso é para nós todos. Mas pode continuar. Sim. Jefferson. Então, aqui, lendo mais alguns itens, eu não vou ler todos porque senão vai tomar muito tempo, mas fica o convite para o pessoal ler lá no capítulo 17, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, o homem de bem, né? Porque a gente pode fazer também até uma autoanálise, né, do que a gente já consegue, já fazer ou não, né? Então, o homem de bem sabe que todas as
vicissitudes da vida, todas as dores, as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, né? Aquela questão assim, ó, de quando às vezes a gente culpa os outros por aquele sofrimento que a gente tem. Mas Deus é infinitamente justo e bom, esse é um dos atributos de Deus, então não existe injustiça. Se eu estou passando, a causa daquele sofrimento que eu estou passando partiu de mim, não de Deus, não do vizinho, não da esposa, não do filho, de ninguém. Então, e o homem de bem é aquele que consegue saber disso e aceita essas provas sem murmurar, né? Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça, né? Então tem uma série de questões assim. Vou ler só mais uma que está nessa folha aqui, ó. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal, né? Não estão escritas aí todas as virtudes, mas algumas delas, né? Que já nos serve até de boa base. Sim, sim. Olha só, veja só, deu 2 páginas só de coisas sobre o homem de bem, e lá no próprio Evangelho diz assim ainda, ó, lá no final desse item aí, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, né, se a gente pelo menos se esforçar, estamos no caminho. Então vamos nos esforçar, porque nos esforçando, nós estamos no caminho. Jefferson, diante dessas reflexões espíritas, né, que nós estamos tratando hoje no nosso programa, podemos dizer, com base no espiritismo, que o homem é o artífice de seu próprio destino? Com certeza. Não é culpa do destino? Não, a culpa do destino que está botando sou eu. Não é. Estou te provocando, não é culpa. Não, isso é coisa do destino, é culpa do destino. Sim. Bom, uma das questões que mostra bem isso, né, são as obras do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. É verdade. Quem conseguir conhecer as obras do André Luiz vai ter assim, um panorama muito, muito próximo, um conhecimento do que acontece com a gente, espírito, né? Bom, tu me perguntas, o homem ele é artífice do próprio destino? É claro que sim. É claro que sim, porque na realidade, qual seria, digamos assim, ó, se nós fizéssemos essa pergunta, qual seria o objetivo de nós estarmos encarnados aqui? Entende? Bom, então, o que Deus faz conosco? Deus nos coloca na escola. E aí nós vamos viver todas as experiências que nós necessitamos para o nosso adiantamento, para o nosso próprio adiantamento. Então, digamos assim, ó, Madeira, eu sou muito teu amigo e eu quero fazer a tua evolução por ti. Eu posso? Eu consigo fazer tu evoluir? Eu consigo fazer? Não, tu pode ajudar, tu pode até dizer, Madeira, vai para esse caminho, mas poder fazer... E quem é que tem a escolha? É nós. É nós. É nós. Então sempre somos nós que criamos o nosso destino. Né? Uma das figuras de linguagem assim, que eu gosto de usar muito também é a questão de tudo que um dia ouvindo uma palestra, né, o palestrante falou assim, para que serve o corpo humano? Para materializar o pensamento. Né? Então vamos supor assim, a primeira coisa de tudo que eu faço é pensar, para depois realizar. Fazer um bolo, o que eu preciso? Farinha, ovo, leite, não sei o quê. Tá. E agora? Agora eu vou ter que misturar, tá? Quando tu vê, tu foi lá, misturou e tudo, os ingredientes, deixou um pouquinho, né? Foi lá, levou no forno, quando tu vê, tu tá com um bolo, certo? Bom, nós precisamos fazer isso conosco também, né? Porque, por exemplo, assim, nós não foi nos dada a oportunidade da encarnação simplesmente para nós virmos aqui para a Terra,
para viver de sombra e água fresca, os outros nos servindo e nós vivemos num mar de rosas, né? E baseado nisso, nós temos todas as experiências que nós precisamos. Nós estamos encarnados no local onde nós somos mais úteis e onde nós mais necessitamos. Porque nós poderíamos fazer uma pergunta assim: por que eu não moro num país onde a justiça social seja maior? É porque aqui é onde eu mais necessito. E é aqui que eu vou ser mais útil também. Então, se eu sinto uma dor por causa de uma determinada, de uma determinada experiência que me acontece, eu posso, através daquilo ali, criar mecanismos sociais para aliviar a dor dos outros. Correto. Né? Certo. Então, por isso que, mas nós todos os dias nós decidimos o que fazer conosco. Entende? Então eu posso, por exemplo, assim, eu posso aceitar o Evangelho de Jesus ou não. Eu tenho livre-arbítrio e baseado na escolha que eu fizer, vai me trazer uma experiência. E todas as experiências são benéficas. A gente costuma dizer assim, que eu estou sofrendo, então não é bom. Não, aquele sofrimento é bom sim, porque aquele sofrimento vai te levar para um caminho que tu vais entender que a escolha foi tua e que tu hoje tens a oportunidade de refazer a escolha. Ou você volta e faz o trabalho de novo, e aí tem uma consequência positiva, ou segue dando cabeçada na parede e segue tendo consequências negativas. Vai aprender. Seja a nossa escolha positiva ou negativa, vai nos levar numa situação de experiência de aprendizado, onde a gente tem o aprendizado, é bom. E tu falando, como está tocando nesse assunto, muitas pessoas até pensam, estar pensando neste momento, mas Jefferson, tem gente que continua batendo, dando cabeça em urro, não vai mudar. Vai mudar. A dor vai fazer com que ele mude. Se não for nessa, nas próximas existências. Nas próximas, exato. É que nós temos assim aquela ilusão, inclusive quando criamos nossos filhos, que a gente vai chegar a falar uma vez, ele vai entender e vai sair praticando aquilo que a gente acha que tem que fazer. Não só com relação aos filhos, né? Com relação a marido, a mulher, a irmãos, a amigos de trabalho também. Então a gente tem essa presunção e essa pretensão de que a gente conhece, né? E que a gente vai falar uma vez e vai sanar a nossa incomodação, que na realidade se está ali, está me incomodando. Isso é uma questão muito interessante, porque assim, eu dou liberdade para que aquilo me incomode. Porque se o meu irmão está tendo uma atitude que eu acho que ele não deve ter, bem, isso não pode tirar minha paz. Correto. O irmão talvez não conheça o que eu conheço, talvez eu não tenha colocado ainda, não tenha feito o bem, né? De sugerir, quem sabe tu estuda, existem casas espíritas e assim vai. Isso é um bem que a gente deixa de fazer quando a gente não divulga a doutrina. Às vezes, né? Às vezes quando a gente coloca o nosso ponto de vista, seja o teu dizer sim, sim, não, não. Né? Olha, eu não concordo contigo, mas te respeito. E também através até da nossa própria atitude correta, honesta, atitude do bem, né? Muitas vezes até toca a outra pessoa, né? Sim, sensibiliza o próximo. Com certeza. Jefferson, na mesma linha das reflexões espíritas, podemos sim dizer que o mundo espiritual é um reflexo do mundo material? Puxa vida, eu acho que não, aí eu acho que eu não tenho condição de te responder essa pergunta. Vou trocar a pergunta. Eu acho que eu não tenho condição de te responder. O mundo material é um reflexo do mundo espiritual? Ah, sim. Sim. É um reflexo, mas, digamos assim, não sei se eu vou achar a palavra, mas é como um rascunho. Um rascunho. Uhum. Ele não está perfeito, não está acabado. Entendi. Entende? Certo. Não está perfeito, não está acabado. Ele precisa ser trabalhado, né? Porque
A verdadeira vida é a vida espiritual. É a vida espiritual. Entendesse, Madeira? Então, essa que é a função. Assim, Jefferson, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu vou te fazer uma última pergunta, né? Que é sobre nós, os espíritas, né? Uhum. Dentro dessas reflexões que nós estamos fazendo hoje, o que é ser espírita? O que é ser espírita? Quando tu fizesse... Eu queria entender o porquê tu... Não, é porque assim, né, Madeira? Tu respirou fundo. Tu me manda as perguntas, eu estudo naquelas perguntas. Aí chega aqui, tu modifica a pergunta, tu me rala, assim. Não, o que é ser espírita, né? Essa pergunta Kardec fez para os espíritos, né? É aquele que se esforça, né? Eu não sei se era bem essa pergunta, se era o que é ser cristão, né? Não me lembro bem. Mas é aquele que se esforça para ser um homem de bem. Ser um homem de bem. O que é ser espírita? É assim, ó, seria da mesma forma que tu me perguntasse assim, ó, o que é ser ético? Tem uma outra palavra assim, o que é ser moral? Entende? Entendo. Então, porque assim, ó, porque essas questões, em todos os grupos sociais que nós participamos, elas são necessárias. Em qualquer lugar do planeta que você for conviver com outros espíritos, com outras pessoas, e até mesmo no mundo espiritual, é necessário que você respeite o outro. É necessário, e nem para isso é obrigatório que tenham a mesma opinião sobre uma mesma coisa, que não tenha divergência. Mas, por exemplo, assim, ó, quando nós conseguimos respeitar o outro, nós não criamos as guerras. Entende? Então, o que é ser ético? Por exemplo, assim, ó, se eu trabalho numa repartição pública e eu chego lá e digo assim, eu vou imprimir essas folhas, são 8 folhinhas só, que eu vou lá no programa do Madeira hoje, e aí eu pego aquela folha que está lá na repartição pública, porque eu trabalho lá, e imprimo lá. Isso é ser ético? Não. Embora aquela folha esteja ali por uma parte do imposto que eu pago, isso não é ser ético, né? O Madeira me deu o troco errado quando eu fui ali na padaria comprar um pão. Eu vou ficar... 1 centavo. Madeira, olha só, a padaria dele vende bem. 10 centavos, 25 centavos. Isso não é ser ético. Então, eu te diria, ser ético, ser espírita, ser moral, é procurar fazer aquilo que está em acordo com as leis divinas. Acho que, ou tentar pelo menos, não precisa ser como o homem de bem. A gente não precisa ter todas aquelas características, mas se nós estamos naquele caminho, nos esforçando para tornar a nossa vida exemplar, eu acho que seria isso. Jefferson, foi muito bom conversar contigo, abrilhantou hoje o nosso programa, trazendo variados assuntos. Foram variados assuntos que aqui abordamos, mas que nos ajudou bastante a entender muitas questões. Queremos lhe agradecer profundamente pela tua brilhante presença aqui junto conosco. Muito obrigado, Jefferson. Eu agradeço também, né? Espero, assim, espero que eu possa entender o que eu falei, porque é primeiro para mim. Correto. Espero poder ter, né, colaborado para conhecimento dos ouvintes, né, e dos espíritos também que estão aí. Sempre colabora, Jefferson. Quando a gente se dedica a uma causa justa, né, e a gente se esforça para tal, a gente sempre colabora. Hoje tu colaborou conosco, né, nos ajudando a compreender muita situação, né, fazendo com que a gente também desperte. Também, né? A nós aqui nos ajudou bastante, nós que estamos aqui realizando o programa. Terceiro milênio vai chegando ao término, queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Malião,
a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o técnico aqui da Rádio Competente, técnico Sidney Coeixo, o nosso técnico de transmissão, também esse competente técnico, Claudirão, nosso muito obrigado. Agradecer mais uma vez também a brilhante presença aqui do nosso convidado Jefferson dos Santos, agradecer a presidente da Liga Espírita Pelotense, a senhora Fernanda Farias, toda a diretoria da Liga Espírita Pelotense, e agradecer você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa, aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.